Bom, se começou agora, então, boa noite! 28ª aula, se não me engano, vamos entrar no projeto Terra. E para começar, para dar início, como sempre, vamos ouvir a Nilma, a filha do Dr. Guilherme. É? Essas coisas aqui é Meia barra pesada essa? se a gente vê, mas não saber muito. Não saber muito? Então vamos saber. O que você quer saber? Ele fala que se só existissem essas partículas das galáxias, teria uma rotação bem mais rápida. Por isso os físicos especularam que imensa parte do universo conteria também grandes quantidades de matéria invisível, indetectável, imperceptível, dando a elas mais massa do que se pode ver, detectar e perceber de modo que a rotação seja de fato mais lenta. A essa matéria, nestas condições, ela foi designada de matéria escura. Eu não entendi isso não. A razão é o seguinte, né? Você pensa. Você lembra das 61 partículas? Que é através dela que você produz tudo que existe, quer dizer. Não vou falar só a palavra matéria, não. Tudo que existe. Então o problema que até na última vez eu mostrei o bóson de Higgs, né, que é a questão que é a hora que vai das 61 partículas, como é que vai começar a produzir a massa? E quando você começa a produzir a massa, você começa a ter o problema da gravitação, da força gravitacional, né? Que são 4 forças só: força gravitacional, eletromagnética e aquelas todas dentro do núcleo, forte e fraca, né? Então o problema é que a gravitacional, que é uma das mais fracas, no entanto, ela atua no universo. Ela atua de que maneira? Ela atua da seguinte maneira: porque se você der a explosão, né, do Big Bang, explode, as coisas, se a massa não atraísse, o que acontecia? Se não houvesse atração, a coisa ia. O universo estaria numa expansão, mas uma expansão nada aglutinado, né? Então o problema todo é que quando há essa explosão e as coisas, tanto é que, como é que você vê umas galáxias? Você vê que galáxias, a maioria delas é espiralada. Você vê que ela vai perdendo força naqueles braços mais, né? Por que razão? Aquilo que vai ficando no núcleo, vai ficando tudo com poder de atração, força gravitacional entre eles, né? Então o problema que o pessoal começou a ver é o seguinte: poxa, pelas contas que eles fizeram em relação ao que poderia existir de galáxias, quer dizer, estrelas, né, galáxias, que são, esse universo estaria correndo muito mais. Porque você vê, tem muita imensidão de coisa vazia, muito vácuo. Então as pessoas, se tem vácuo, então o que acontece? O negócio, né? Quando o foguete sai daqui e entra no vácuo, você não precisa mais gastar gasolina nem nada, vai ver. Aí o pessoal começava a ver que não, que a coisa não anda. Por que não anda? Não anda porque tem matéria. Mas ninguém vê essa matéria. Aí resolveram apelidar de matéria escura. Entendeu? Aí começou esse problema todo, o pessoal não saberia explicar, e não sabe explicar o que é isso, a matéria escura. Aí pela física quântica, quer dizer, não por ser a física quântica, mas por ser que eu sempre cito ele, Laércio Fonseca, que ele já tinha feito aquilo que eu falei para vocês, né? Cada frequência, né? Você tinha uma massa de acordo com cada frequência. Você tinha uma energia ali, o E1, por exemplo, essa nossa física aqui. Depois você começava a ter uma energia superior àquela, com uma outra frequência, e você ia construindo massas, até não físicas, massas espiritualizadas, com nomes. Pode ser aquele negócio, se for pela teosofia uma coisa, se for pelo espírito é outra. Então você tem massas no umbral, ou você pode ter massas no astral, entendeu? Então, de acordo com cada teoria, você pode botar nome, mas no fundo tem massas que não são essas massas nossas aqui.
São essas outras massas que constroem a Shambhala, esses lugares, nosso lar, que constrói isso aí. Tem gente lá vivendo esse outro tipo. Então, diz o Laércio, a hipótese dele é o seguinte, que exatamente essa matéria escura são essas massas. Entendeu? São essas massas que não são percebidas, não porque elas sejam escuras, porque elas são uma frequência muito baixa, e por ser muito baixa, você lembra? Uma coisa é você produzir matéria e consciência, outra coisa é a coisa começar. Então nessa coisa assim muito, o que acontece? A massa que poderia se chocar com essa, o choque que não seria da ordem de dois choques de duas coisas pesadas, não seria esse, denso, não, mas poderia haver. E a conta que se faz para isso, você deve ter visto aí, é de 10 toneladas, de 10 quilos. 10 quilos numa coisa, quer dizer, quase que não há choque, porque não pode haver choque, né? Passa, vai direto, vai embora, entendeu? Então essa que é a questão da matéria escura e a questão do Laércio, né? O que ele fala também, assim, que tem alguma coisa a ver, essa parte aqui, que perceberam que havia uma discrepância muito grande entre o número de 200 milhões de estrelas, com sua massa e a rotação registrada. Isso. Existe 90% de uma massa que o cientista não sabe o que é, e nem onde... as contas são essas, né? Porque... Também as estrelas também tem a ver com essa massa de matéria escura, né? Porque o pessoal fica prestando atenção na movimentação das coisas, né? Pela movimentação da coisa você vê que, peraí, se aqui é vácuo tem que andar correndo, né? Tem que andar muito mais rápido. Por que não anda tanto assim? O que está acontecendo? E você vê pela movimentação das próprias galáxias, como elas se movimentam. Então é nesse meio dessa confusão que a gente está metido aí. Agora, tem muita coisa, eu não vou, senão eu já ia falando coisas. Pode falar. Eu acho que o senhor fala que a matéria escura colide com matéria normal. Matéria escura? Colide com matéria É isso aí que estou falando. É isso mesmo, seria os 6 quilos. O pessoal corre atrás, mas fica muito difícil. Você tem que ficar mapeando de você ver essa colisão para você descobrir os neutrinos. Mas aí o problema... Primeiro que essas coisas, essas partículas, elas têm uma vida muito curta, né? Porque se a gente for comparar assim, a vida tem uma durabilidade, por exemplo, para cada ser você já nota que tem, né? Não é só para ser animal, não, vegetal mesmo, né? Você pega um vegetal, você pegar uma folha de alface é uma coisa, você pegar uma batata, uma coisa, já é outra. Quer dizer, as vidas, né? O poder de vida disso. Então, mas esse mundo dessas partículas, assim, é troço tão assim, fugaz, que o cara tem que registrar com aparelho mesmo, não adianta você ficar olhando. É fogo. Você atravessa como se fosse fantasma, né? Essas partículas. Por exemplo, no início do capítulo, falou que se o universo fosse formado, se essa matéria fosse formada por micropartículas, os elétrons, seria a rotação, seria o que dá massa é o próprio, o que dá mais densidade dessa matéria seria. Bom, nessas coisas realmente é o próton, o nêutron, né? Porque o que vai contar mesmo é o núcleo. O elétron, ele tem pouca massa, vive. Mas os núcleos é que são as coisas mais pesadas. Aí é gozado, né? Uma coisinha relativamente pequena, porque se contar o átomo é uma coisa enorme. Lembra daquele campo de futebol? A bola que é o núcleo, núcleo, é o núcleo, e o átomo é tudo aquilo. E ali que você vê, para colidir uma coisa com... Nós estamos falando já de coisa pesada, né? O mais pesado que tem é quando entra nesse negócio de próton, elétron, nêutron. O restante, toda essa conversa toda de outras partículas é difícil até. Tem coisas que aconteceram muito no início do Big Bang, né? Depois fica difícil como é que você vai reconstruir um Big Bang?
O pessoal fica tentando botar esqueci até o nome da coisa, ciclotron, e são quilômetros e quilômetros para ficar rodando aquilo, uma velocidade incrível, tem que ser com uma velocidade incrível, não pode ser baixa a velocidade, senão você não dá para colidir, arrebentar e fazer alguma coisa, tem que ser uma coisa muito... O pessoal tem até medo, né, de fazer uma colisão dessa natureza, porque uma coisa minúscula vira uma energia desgraçada, né? Aliás, eu mandei para algumas pessoas, não sei se vocês viram, só um parente só. Fizeram uma... A LG, não tem um aparelho que é... LG, não tem negócio desse? A LG fez uma coisa para mostrar a qualidade do material dela. Ela botou um fundo falso de uma janela. Chegou a vez? Eu mandei para muita gente isso. O fundo falso. Dava a impressão que o camarada estava aqui, diante de uma janela de um... Ele tinha uma janela na sala, como se tivesse aqui uma janela, tá certo? Tudo falso, né? Da LG mesmo, para mostrar como a LG era uma coisa tão nítida que o camarada não percebe. E entravam umas pessoas que deviam ser relacionado com, ou queria emprego, ou coisa semelhante assim. Entravam vários, né? Um cada vez e tal. E de repente o que é que acontece? O cara está aqui de costas e o cara está falando, ô Cristiano, vai para querer ser empregado, está olhando aqui. De repente lá fora começa a vir uma explosão, uma colisão, quando bate na terra, meu amigo, o negócio vem aquela vem cobrindo tudo, os caras ficam apavorados, ficam assim, depois, aí aquele negócio vem, aquela escuridão toda, se torna escuro, eles apagam a luz, faz tudo dia. Rapaz, você vê um revoltado, teve um que não aceitou aquela brincadeira não, ele ficou revoltado. Não, está querendo falar, realçar mais é a questão da explosão. Você com pouca coisa, mas no choque, dá uma explosão desgraçada. Até com essas bombas de nêutron, o que é isso, né? É coisa pequena, é choque mesmo. É libertar aquelas forças, as forças dentro do núcleo, que elas são terrivelmente fortes, grandiosas, só que elas estão aprisionadas. Você libertou, meu amigo, vai em frente. Mas vamos lá, você queria falar? Eu ia falar que eles falam que essas partículas não têm carga elétrica. Os pesquisadores chegaram à conclusão que não tem carga elétrica. Por isso que você não pega pela questão do eletromagnetismo, dessa força. Você pega pela gravitacional, por ter massa. Pela questão de você ver que as coisas estão se atraindo dessa maneira. Eletromagnetismo não é para isso, né? Então você vê no fundo, as coisas do universo, elas são complicadas e simples ao mesmo tempo, né? Porque só tendo 4 forças, você fica em condição de... Porque tem coisa realmente que não tem carga elétrica, né? Você tem coisas que até não tem massa, é meio complicado. Você vê o fóton, que é o que dá a luz, né? Não é uma questão, já não é uma questão de você começar a pensar em carga elétrica, não é essa questão, né? Você pensar no fóton. Bom, mas vamos lá. Muita coisa. Contém numerosas galáxias que não possuem estrela sequer, mas apenas matéria escura, como você falou. As galáxias normais, feitas de estrelas brilhantes, seria uma minoria em relação às galáxias escuras. Fogo. Uma proporção de 100 para. 1 para 100, né? 1 para 100, né? Proporção de 100 que não para. É 1 para 100. Que você tem que pensar, pensou uma galáxia, porque como é que a gente vai... Você vê, está na Terra, tudo bem. Aí você dá umas piadas assim, você conhece já o Mercúrio, Júpiter, Netuno, Plutão. Aí você conhece tem mais de meia dúzia, mas vamos falar assim, quase uma dúzia de planetas e tal. Aí tem um Sol, é um sistema solar. Esse sistema solar, o que ele é dentro de 200 bilhões de estrelas para formar uma galáxia? Não é nada, não é?
Aí você tem uma galáxia que é, por exemplo, no nosso caso, a Via Láctea. Mas você tem outra que você é reconhecida, que é a Andrômeda, certo? É mais de 200 bilhões, certo? Aí você fica olhando para isso assim, né? Até eles falam assim, olha, já pensou essas Enterprise, essas conversas todas que o pessoal tem, né, que está dito aí, já pensou? Suponhamos que você se movimente numa estrela, que você não tenha problema de viagem, você sai de uma estrela, você vai para outra, esse troço é complicado, sai de uma estrela, vai para outra instantaneamente, para não ter muita conta para fazer. Você diz, bom, tudo bem, faz num dia. Já pensou você conhecer uma estrela, por exemplo, um sistema solar, num dia? Você não conhece o planeta Terra, o pessoal está vivendo anos e anos e anos, não conhece nada, né? Já imaginou você? Mas tudo bem, o cara quer fazer isso em um dia, então um dia. Depois você vai fazer em outro sistema solar, outro dia. Gasta um dia para cada. Mas você tem 200 bilhões numa galáxia. Quantos anos você vai fazer isso? Mas não é uma galáxia. Se você começar a pensar no universo, são bilhões de galáxias. Aí, quanto tempo você vai gastar da tua vida? Não tem tempo. Então, esse caminho de querer conhecer o universo por velocidade, né? Que você botar velocidade altíssima, como é que vai ser isso? Como é que você tem corpo para isso? Você tem máquina para isso? Entendeu? Por isso que o pessoal está pensando que é assim, né? Aí você já viu que nós estamos começando a entrar em trabalho de hipótese, de coisa desse tipo. Já não é uma coisa científica, né? Então, a pessoa, como, vamos dizer, firma os pontos da seguinte maneira: existe ET, existe extraterrestre, né? Bom, já que você fixou que existe extraterrestre, eles chegam aqui, aí você começa a ter que arrumar forma para ele chegar aqui, né? Você entendeu? Você dá um dado, aí você tem que sair em função de você ter que começar a justificar. Então as pessoas começam a trabalhar ideias, né? Tem dobra do espaço, fazendo dobra. Você faz dobra, como é que você chega de um lugar para o outro, né? Se você está aqui, você quer chegar aqui, se você conseguisse dobrar, você chegava instantaneamente, né? Tem aquele miniscate de Bernoulli, que tem outros, tem uma que você faz isso aqui acho que isso aqui dá para fazer talvez, se você fizer isso, ó, se você fizer isso aqui, não é assim não. Ih, rapaz, esqueci como é que é isso. Você faz uma curva, como é que era isso? Esqueci. Bom, eu sei que você faz essa assim, acho que é essa assim, se não me engano. Você vem por aqui, você acabava não saindo você conseguia percorrer tudo sem sair. Você não. Aqui não, que você está andando vai ficar fazendo círculo. Essa não, você anda e você consegue ir para o outro lado, vamos falar assim. Então tem muitas coisas que o pessoal pode ficar imaginando, né? Podia se resolver o problema, né, dessas viagens espaciais serem simplificadas. Então tem agora o nosso aí, com a física quântica, né? Ficar imaginando que basta você baixar a frequência, não é isso? Você baixar a frequência, você dá um salto quântico. Essa que é a filosofia, quer dizer. Então, tá cheio, eu não sei se respondi o que era a pergunta mesmo. Tudo bem. Fala que também estas teses astronômicas estejam apontadas para uma descoberta revolucionária que os físicos espiritualistas estejam tentando propor de um outro jeito, e as coisas começam a convergir. Para isso, basta os astrônomos deixando de pensar materialmente e pensar de uma forma mais espiritualista. Mas a pessoa acha que a maioria desses astrônomos, eles vê esse lado espiritualista? Não. Cientista, a maioria não. São, né? São poucos e não tem verba. Não tem noção, né? Não tem verba, não tem encontros, não tem nada. Eles têm noção da parte espiritual? Alguns sim, né? Mas às vezes há esquizofrenia, porque às vezes você vive, você tem muito disso, né?
como eu já falei já umas vezes, assim, sem querer pichar nada, é assim, a constatação. Eu fazia um curso para ministro e quem dava aula na parte, vamos dizer assim, médica, né? Ele dava aula na medicina tradicional, você entende? Não dava aula da medicina segundo menstruação. Então você vê que às vezes as pessoas são messiânicos. Eu até andei procurando um médico messiânico para mim dizer, vou ter como referência o médico messiânico, porque às vezes a gente tem alguns problemas, você quer alguém que fale a tua linguagem, né? Mas o que acontece? Cheguei lá, logo de cara, quando eu vi assim, um estoque de remédio lá atrás. Aí eu digo, bom, não dá, você não tem essa... Então, tentando responder a você, assim, esperar... Você pode ter até um astrônomo messiânico, e daí? E daí a gente tem que pensar o seguinte, o fato de ter as verbas, as promoções, tudo voltado para o lado materialista, então é preciso que a pessoa... Convença, até os pacientes, porque eu tenho amigas que são médicas messiânicas, e elas querem aplicar e não conseguem, porque a não. Médica não presta. Se não der remédio... A doutora Sônia Witzel, né? Sei. Ela dava aulas justamente, né? Todo o fundamento messiânico. Mas na hora de passar um remédio, ele passa, e aí não presta. Não presta. Mas eu estava falando até o contrário. Estava falando, às vezes, o equivalente seria o próprio médico, que ele tem uma religião, mas ele às vezes não pode. Tudo bem, ele não pode porque o próprio paciente não quer. Mas tem horas que não, tem hora que ele mesmo separa. Ele separa porque o ganho dele, a promoção, essas coisas, as vantagens que a pessoa tem, não leva para o lado espiritual. Se ele se tornar espiritualista, ele vai até perder determinados privilégios, status, um monte de coisa. É complicado você... Ele vai mandar para a igreja receber de orelha e nem vai lá para consultar, vai ficar bom. Não vai e corre risco, né? Não, ele vai perder, muitas vezes, como é que chama? CRH, não, como é que é? CRM. Vai perder o CRM. Eu queria fazer uma pergunta. Faz. Não, sobre o negócio de dólar, eu estava pesquisando, e a NASA estava construindo o primeiro motor de dólar sobre essa teoria aí de reduzir, no caso, para chegar num lugar em relação a tirar o tempo. Isso é possível, porque na verdade o filme do Star Trek fala sobre isso, mas é ficção. Sabe o que acontece? Eu acho que até eu estava falando contigo hoje. Estava falando o seguinte, você vê, tivemos tantos modismos nas últimas... Eu citei para você, eu me lembro da holística. Holística foi um modismo danado, tudo era holístico. Né? Tivemos como é que é esse outro? Tivemos agora o último que está saindo agora é o quântico. Física quântica é outro modismo, é um que está no... O problema todo, a projeção astral também teve uma certa época aí, né? Tivemos aquela de vidas passadas, tantos que nós tivemos, né? O problema todo é o seguinte, o lançar a ideia, né? Isso é que eu notava quando era do mundo da matemática, a gente ficava, tinha muito intercâmbio com o pessoal estrangeiro, aí vinha o pessoal estrangeiro, aí o cara, geralmente o pessoal da França, assim, aí chegava, o negócio é aqui, lançava a ideia. Geralmente, você matar os primeiros teoremas, as coisas assim, você leva bem. Vai chegando um ponto que você vai entrando no osso duro. Você tem um teorema que, ou você tem alguma coisa que é considerado, tem um nome para isso, eu estou até esquecendo, uma coisa assim que é difícil, ninguém consegue descobrir como é que se faz, Então quando você começa a entrar nessa fase, uns enfrentam, a maioria já começa a ficar assim, não consegue chegar perto e tal, aí algumas pessoas que têm credencial, porque esse é o problema, quem tem credencial para dizer, não é mais isso, é aquilo. Aí abre outro campo. Vem com as molezas,
e depois vai deixando com o tempo os ossos duros para os subdesenvolvidos tentar resolver. Entendeu? Então, o que eu noto mais ou menos, fazendo analogia, é que algumas pessoas já se especializaram também em ganhar dinheiro, em ser promovido, em entrar na mídia, entendeu? E começam a falar essas coisas. E aí você consegue obter, porque tem sempre gente que adora o mistério ou gente confusa mesmo. Gente confusa adora. Quanto menos entender, para ele é melhor. Entendeu? Porque tem gente que não vai ver filme que não tem pé nem cabeça, o cara adora. Sabe? Porque faz parte, se ele diz que se entendeu, ele começa a ficar diferenciado do outro, né? Então tem gente que se especializou, por exemplo, eu vejo, tem gente que se especializou aquilo que eu conversei contigo, em pegar palavras, às vezes nem é conceito, porque ele não domina nenhum conceito. Se você perguntar ele o conceito, o que quer dizer isso, ele não sabe. Ele domina as palavras. Pousa de um lado para o outro, fica falando. É uma verborréia danada, por exemplo. É pena que eu fico falando, eu não sei se devo falar essas coisas, mas tem alguns artistas, tal, né? Você vê que eles começam a falar, são falantes, principalmente baiano. Baiano é falante para burro. O fato de ser falante não quer dizer que ele está falando coisa com coisa. Você está entendendo? E o cara fala da independência, ele fala de não sei o que, ele fala de qualquer coisa. Ele é especialista em ficar falando. Entendeu? Então, o meu medo, por isso que assim, eu tenho um medo, receio. Eu entrei nessa, porque eu digo assim, bom, mais um modismo, vou enfrentar tal para mostrar o que é que tem sentido, onde que para, não sei o quê. Então eu tentei enfrentar os melhores, assim, pegar os melhores e tal, mas eu já vi onde que estão os alcances. O restante, meu amigo, quando vai, aí entra no teu que se dá a pergunta, quando vai concretizar a coisa, aí, rapaz, dá um pega para cá, passa todo mundo para tudo quanto é lado. Aí você procura, cadê um que fez alguma coisa? Ninguém fez nada. É esse que geralmente o resumo da história é essa, entendeu? É muita cascata, fica aí na onda uns 3, 4, 5 anos, aparecem uns que são os da mídia, mas depois quando você espreme, e agora? Cadê? Vamos esperar a viagem que alguém vai fazer nesse negócio. Espera, você vai ver, né? Aí só tem filme mesmo, filme você faz, pô. Entendeu? Mas vamos lá. Ah, tá. Não, é bom, sabe, porque a gente não tentar, porque é difícil entrar na realidade. Isso é que é difícil. Fantasiar, meu amigo, você pode fazer aos montes. Eu particularmente, assim, né, por exemplo, por alguns lugares, assim, eu tive que cuidar com uma foto de lua, né? Ah, sim, isso tem um monte. Eu gostei de ver uma parte do capítulo ali, na verdade eu dei ontem, estava muito cansado já. Um pouco de doença. Você fala do projeto Terra, eu tive que fazer um link na minha cabeça, né, porque eu gosto muito de antropologia, arqueologia, organizações sociais. Eu li há anos atrás um livro chamado 15º Planeta, do Zé Cid. Ele fala de engenharia genética. A genética, você falou? Engenharia genética. Bom, você já viu que genética foi outra coisa que andou na moda aí ultimamente. A gente vai resolver tudo pela genética. Quero ver a célula tronco, quero ver, né? Quero ver os alcances disso aí. A impressão que você vai resolver tudo. Você tá com problema na mão, troca, bota uma célula tronco, que acaba mais. 10. Tudo bem, quero ver. Tem um monte. Porque todo mundo quer viver isso, né? Mas tem uma página no Globo, agora acabaram com isso, mas tinha uma páginazinha lá no final que estava dando impressão sempre que toda hora estava se resolvendo um grande problema, um grave problema, estava sendo resolvido ali. Pegou essa páginazinha? Páginazinha desgraçada. Porque todo mundo quer a esperança, né? Eu me lembro quando minha sogra estava com Alzheimer, né? Pô, a gente queria alguma coisa, mas cadê uma esperança, entendeu? Mas tem certas doenças que ninguém te dá uma esperança. Todo mundo diz. Certo? É assim que você
Agora está nessa fase, depois vai passar para essa, depois para essa, né? Só vai acompanhando a desgraça. Você vê quando foi neurismo cerebral, né? Hoje eu vou falar sobre isso. Vamos. Assim, ao longo do capítulo, né, foi lendo, eu não posso deixar de fazer essas comparações. Né? Assim, por causa desse conteúdo que eu tenho. Então, assim, por essa pessoa união, na verdade, né, assim, dos universos únicos e a grande probabilidade de existência de outras vidas, né, inteligentes, fora da Terra e tal. E eu via no livro do cara, se tivéssemos sido dos livros seguintes dele, que prova a existência de civilizações que vieram à Terra e isso, falou da capela aí, você viu, né, no livro, foi. Ele fala da Suméria, da civilização Suméria, foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo e tal. Eu acho que tudo é bacana, né? Acho que tudo é bacana, assim, é bacana para a imaginação, né? A gente fica... E tem gente que já viu que é fissurado nessas coisas. Não é bem imaginação, na verdade foi arqueólogo, né? Tem uma cultura ali que fala da mitologia, da mitologia dos deuses e tal. Sabe o que eu acho estranho? Esse é totalmente inviável. Eu acho estranho o seguinte, como é que eu estou me norteando hoje? Acho que eu conversei com isso, acho que mais ou menos sobre ela. Eu estou me norteando da seguinte maneira. Se eu ficar escutando, principalmente hoje com o advento da internet, essas coisas, se eu ficar querendo me informar muito, eu vou caminhar para a loucura. Porque é tanta informação. Hoje eu já estou meio sufocado, já vou começar a abandonar isso, porque tem coisas que eu quero ver. Mas nessa altura, quando eu vou marcando para ver, eu já estou vendo que eu não tenho tempo para isso. Né? Tem programas que eu já marco, esse aqui eu quero ver. Quando chega no balanço, no final da semana, eu vi que eu não vi quase todo o que eu queria ver. Eu agora cismei de querer ver, porque eu já vi a primeira temporada, estou começando a segunda, que é a da terapia. Não sei se vocês sabem disso. Estou lá vendo. Até eu gosto do Otávio, né? Que é uma figura estranha. Ele morreu até. Ele morreu, o Cláudio Cavalcante morreu, mas ele é uma figura estranha que ele faz isso ali. Você viu? Foi ele. Ele é muito divertido, cara, porque o cara sem noção, entendeu? Bom, tudo bem. Aí eu comecei a chegar à conclusão seguinte, bom, se eu ficar por aí, eu vou ficar meio doidão. Então eu tenho que pegar quem é o cara que pode dar a palavra para mim, porque eu não tenho capacidade de querer me assenhorar de tudo e depois ainda ter a petulância de achar quem é que está certo, quem é que está errado, entendeu? Porque você vê, só no mundo material, você vê que tem muitos doutores em várias áreas. Então como é que você vai contestar o cara? O cara está estudando lá, se está certo ou está errado, não sei, entendeu? Uma multidão de gente se metendo, e às vezes na área nem é científica, não. Você vê, você coloca as faculdades de teologia, né? Tanta gente falando coisas, pô, a gente fica doido. Então, o que eu fiquei? Eu disse, bom, vou me centrar aqui. Digo, quem é o Messias nessa terra? Porque aí eu vou me definir. O Messias vem com uma proposta que não é uma proposta simplesmente de um cara que está pesquisando em matemática. Não é essa a questão. É a questão do cara relacionado, vamos dizer, com a coisa que a gente tem mais premente, que é a vida. Não é a vida simplesmente material, não. Vida material, espiritual, tem que saber isso, porque é nisso que eu vou poder me orientar, vou poder progredir, vou poder, depois da morte, antes da morte, sei lá que tudo. É isso que eu vou procurar, né? Eu vou evoluir dessa maneira. Alguém que me diga a essência das coisas. Bom, no momento que eu faço isso, aí quando eu vejo, a proposta era dele falar em 2 séculos, botar os ensinamentos para servir para 2 séculos, eu estou vendo aí 50 anos já passaram, e o que ele falou de corrupção, meu amigo, ele está atualíssimo, tá certo? Então eu fico olhando assim e digo, poxa, caramba, esse é um tema crucial, porque realmente corrupção acaba, porque você acaba moralmente, que é a primeira coisa, acaba moralmente, porque aí é um pega para capar,
E depois acaba, falta verba, falta tudo para fazer tudo. Então, eu fico olhando. Essas são questões essenciais, entendeu? Uma questão especulativa, se teve isso, não teve aquilo, não sei o que, especulativo, o que isso vai contribuir para a gente? Que ele dá um ensinamento para ele, um dos que eu gosto do ensinamento dele, que ele chama: sejamos homens do presente. Pô, está definindo, não é? Vamos sejar um homem do passado, não sei o que e tal. Tudo bem, aconteceu alguma coisa lá no Egito, né? Como é que chegaram a fazer aquelas pirâmides, o que fizeram? Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Já de Cristo o nego fala uma coisa, outro fala outra, outro fala esotérico, outro fala não sei o que. É uma confusão danada. Então o que eu faço? Bessama falou sobre ET, sobre essas coisas? Não. Então para que eu vou ficar me incomodando com isso? Você está entendendo como é que é? Eu começo a selecionar as coisas, porque senão, se eu tiver que me interessar por cada mistério que alguém colocar na minha frente, eu vou vivendo em função desses mistérios, que pode ser criação simplesmente humana, uma mente fértil, me colocar essas questões e eu ficar vivenciando. Na verdade, a gente tem que ter parâmetro. Se não tiver parâmetro, quem gosta assim de ter um naipe muito abrangente, assim, do tipo, sei lá, qual é a sua religião? Aí o cara começa, um pouco disso, um pouco daquilo, eu fico achando que ele está se metendo numa furada, porque ele está assumindo para ele a responsabilidade de distinguir, se é que ele é capaz disso, distinguir o que é certo e o que é errado. Mas ele não fala do mal do bem? A corrupção não é necessário mal. Não, é necessário. É o mal necessário para poder limpar. Isso, mas para cada época tem sua... Atualmente, o que é? O mal tem que perder a força, não é? A gente tem que fazer com que isso aí ele acabe, né? Por exemplo, quer ver? Ele veio com uma ideia hoje, que não é dele, é outra pessoa, mas tudo bem, mas é uma ideia que você pode também ficar pensando. Mas eu não vi nos ensinamentos do Mestre Sama. Porque se você tem que construir o paraíso terrestre, eu fiquei pensando. Do que você falou, fiquei pensando assim. Não foi com isso que você quis me dizer, mas eu estou botando dessa maneira, quer ver? Se os índicos e os cristais, né, se são crianças que estão aparecendo com várias manifestações que aparentemente pode ser considerada anormal, porque é uma pessoa que não para quieta, que não sei o quê, mas eles são realmente gênios, são pessoas, se você alimentar eles, são capazes de produzir muitas coisas, não sei o quê. Então suponhamos que os novos, como é que seria a forma de você construir o paraíso na Terra? Seria que os que nascessem dessa maneira, fossem pessoas evoluídas, que era a forma de você ir acabando, né? Porque, sei lá, os caras vão se matando, os do mal vão se matando entre eles, vão fazendo isso, daqui a pouco só vai nascendo gente boa, e aí vai resolvendo a questão, né? Porque o problema é saber como essa construção e destruição ao mesmo tempo se dá. Eu não sei, né? Tem gente que pode olhar assim, joga uma bomba atômica, já matou bastante pessoas mal, botou todo mundo junto ali, joga uma bomba atômica, mata, pronto, já é menos gente, não é? Você pode pensar um monte de coisa, de extermínio, de coisa, né? Mas também pode pensar por esse processo, também pode ser uma coisa. Só que tem que... Aí vem um negócio, qual é realmente esse processo? Aonde está a resposta para isso? Né? Em cima dá até a data, dá até a percentagem, 3% que é o quente. Então, como é que a gente vai cuidar desses 3%? Será que desde que nasce mesmo é esse o processo? Ou é um processo catastrófico? Ou é um processo de que noutra natureza? Será que o pessoal, sei lá, começar a construir realmente solos sagrados e começar a viver ali, e as pessoas que não conseguirem viver ali vão ser contaminados pela água, vão ser contaminados pelo ar, porque agora estão usando muito, a poluição muito é o que está acabando com muita gente, é a poluição. Então, quem viver em lugares muito poluídos, grandes centros, não sei o que, vai se acabando. Então, quem sabe se não é esses redutos é que vão mantendo as pessoas saudáveis e vivas. É tanta coisa, entendeu, que a gente pode pensar. Agora, como é que a gente pode talvez descobrir a resposta? Lendo os ensinamentos e
tendo condições de ter permissão, de ter acesso através de entidades ou coisas que possam soprar, intuir, qualquer coisa dessa maneira, entendeu? Porque o restante, a gente ficar procurando essas forças com algum guru, ficar procurando, sei lá, cada modismo que se é jogado para cima da gente, isso tudo, o que eu falei para você, o que eu mais, principalmente eu botei naquelas datas, né? Setentão como eu tô, cara, se eu ficar me perdendo por isso aí, eu não posso ficar pensando assim, né? Não, vou gastar 5 anos da minha vida. Isso é bom para o cara que tem 20 anos, né? Pode gastar 20, 30, sei lá quantos anos ele pode gastar. Mas eu não posso ficar gastando meu tempo assim, com qualquer novidadeiro, né? Meu novidadeiro aí, pronto. Só porque você colocou isso dentro de um mistério, dentro de uma coisa assim que, poucos... Essa conversa que antes nós temos, um negócio do ET, né? Do ET. Eu fico, como eu falei para você, vou repetir a mesma coisa aí, desculpa eu estar repetindo, mas caramba, bota alguém para falar aí, mas tem câmeras aí, pô, põe o ET, senta aí o ET, fala agora aí, o que você veio fazer aqui nesse lugar? Faz mímica, faz qualquer coisa se não souber falar, faz qualquer coisa, mas eu quero ver alguém, mas não quero essa conversa que um cara estava no avião, aí de repente viu um negócio vindo, não sei o que, essas conversas, eu estou cansado desse negócio, é um saco isso, entendeu? Ele viu, não adianta ficar botando bolinha também não, porque isso, manusear essas coisas, tem gente, um monte fazendo essas... Aí imagina até fazer. É claro, aí começa a alimentar a cidade. Todo mundo vai querer ir para Varginha, todo mundo vai querer ir lá para o Peru, aí todo mundo quer ir para esses lugares, aí o turismo dá uma opção de coisa, né? Tanta gente aí que... O negócio não é esse, o negócio é eu quero a verdade, pô. Entendeu? Estou em busca da verdade, não quero ir em busca de fantasia, né? Ou falsa verdade, ou verdade que eu não sei se é verdade, se não é verdade, entendeu? A gente tem que, uma palavra só, a gente tem que estar aberto e fechado, semi-aberto, semi-fechado. Essa que é a posição, não é simplesmente ouviu falar, já está aberto, não. Tem gente que é assim, ouviu falar, venha por quanto tempo? Quanto tempo você vai gastar da vida? Faz a contabilidade. Você vê, assim, a gente está pensando aí nesse negócio, e tem gente que fica passando o resto da vida querendo encontrar o ET. Assim como vai ao estádio do Maracanã, ele vai procurar ET. Para onde que é a Varginha? Comigo mesmo, vai para a Varginha. E depois vai ver, vai escutar alguma coisa, só ele também. Entendeu? Só ele que vai ver. E fica assim, eu não quero viver minha vida assim. Não quero dizer com isso que não possa existir, porque são bilhões, né? É uma coisa assim, a possibilidade, se eu usar essas palavras ET, o que quer dizer isso? É extraterrestre, que não é da Terra. Pô, essa é a probabilidade de existir extra, que não está na Terra, é incrivelmente ampla, não é? Agora, entre essa possibilidade e a realidade, é aí que está a questão. Quanto à possibilidade, eu não tenho dúvida nenhuma, não é? Não tenho dúvida sim, porque eu acho muito espaço para... Agora, também eu não sei, também não sou Deus. Deus pode ter criado, não, só bota o pessoal da terra, só, tudo bem, eu vou reclamar com quem? Não tem com quem reclamar, pô. Nem com o diabo eu posso reclamar, entendeu? Ele não tem força para ganhar de Deus. Pô, entendeu? Não tem jeito. É ficar quieto mesmo, pô. Eu acho que a gente tem que preocupar com essas coisas que estão... Por exemplo, se ele fala que Deus é justiça, então você ficar incomodado com a injustiça, entendeu? Você querer evitar que isso aconteça no mundo. Eu acho que isso aí dá uma substância. O senhor falou aqui para mim, agora eu vou ter que ir na minha cabeça. Eu falo assim, se eu não tiver permissão, o senhor não esquenta com nada. Não, para quê? Se o senhor tiver permissão, o senhor vai ter, né? Vou ter. Isso que eu vou falar para vocês hoje... É verdade. Que eu falei, né, que eu já falei isso para falar e tal... E alguém, ele já veio aqui me perguntando também, muitas pessoas estão me perguntando, então eu vou falar da minha maneira. Quer dizer, eu fiz também foi assim, eu não fiquei dizendo que eu ia falar, as coisas foram nascendo. Então, se foi nascendo, eu falo. Está entendendo como é que é? Eu não fico assim, preso na ideia que
eu sou o cara. Não sou cara nenhum. As coisas vêm. Se as coisas veio, é porque eu sou o cara. Eu acho que esse assunto aí... Não, vamos falar agora sobre isso não. Não. É a sua percepção. Ah, sim. Não, tudo bem, a gente vai falar sobre isso aí. Agora, vamos lá. Ele fala que da espiritualidade, no terceiro milênio, de ser avançado, consciente e preparado. Ela tem que preparar para se encontrar com um universo cheio de vida e interagir com inteligências avançadíssimas. Tudo bem. Opera em todo este universo vasto. Esse universo se estende até hoje. Os cientistas conseguiram até hoje criar um raio de percepção do universo. Ah, isso é outra coisa. Sabe o que é isso? Planetas e mundos. Vou traduzir isso aí. O negócio é o seguinte: o cara pega um telescópio. Quando você pega o telescópio, qualquer pessoa sabe, você não faz isso. Né? Quando você faz uma faixa, tá essa máquina aí, se eu ficar me movimentando daqui a pouco, não vai pegar não, tá certo? Então é como se fosse aqui o telescópio e a realidade fosse essa sala toda. Já começa por aí, já não pega do outro lado, pega só para cá. E tem um detalhe que foi botado no livro aí. Cadê o hemisfério sul com telescópios dessa natureza aí? Não tem. Então cadê o mapeamento do universo? Ninguém pensa nisso, né? Como é que vai mapear o universo se você... E não pode se pegar um telescópio, botar no meu carro, vou botar aqui para o hemisfério sul, né? Tem coisas que às vezes tem que ser feitas em lugares altos para poder ir, porque bota numa cidade dessa já está tudo encoberto, cheio de poeira, você não vê nada, né? Você tem que botar em lugar. Então são coisas especialíssimas. Então como é que você vai mapear o universo assim? Entendeu? É nesse aspecto. Colocaram no mapa e vai marcando o setor até que onde o telescópio enxerga. Isso dá um trabalho imenso. Mas ainda, por cima, não se tem telescópio aqui no universo. O universo, hemisfério sul, trabalha até de séculos. Cada vez que a tecnologia aumenta, se pode ampliar esse horizonte e encontrar mais objetos para lá. Olha, sabe, eu tenho uma experiência, a Natasha deve saber, pelo menos, essa experiência. Que era meu ex-sogro, ele tinha várias características assim interessantes, né? Ele era formado, tinha matemática, física, o cara era... E ele acabou indo para a astronomia. E ele foi uma das pessoas que descobriu supernovas. Descobriu o quê? Supernovas. São estrelas que... Eu me lembro que ele trabalhou até no Valonguinho, essas coisas. Mas ele, para fazer essa descoberta, avançar, ele teve que ir para a América do Norte. Ele viveu lá um tempo. Só estou querendo dizer assim para você o seguinte: quando você se mete em determinadas searas, não adianta, porque não tem aqui. Eu estou querendo dizer, por exemplo, telescópio. Né? Para você querer descobrir algumas coisas, você tem que ir para outro lugar que tenha. Não é todo lugar que tenha medicina, por exemplo. Se você quiser fazer determinada experiência, determinada coisa, tem coisas que não tem aqui. Você tem que ir para outros lugares para fazer aquilo. Eu, por exemplo, me lembro, matemática era assim. Você tinha algumas pessoas no mundo todo, às vezes você... Pô, eu tive que aprender até aprender. Não aprendi, mas me virei. Eu chamava de se virar, porque a gente se virava muito. Porque quando eu comecei a universidade, quem é que dominava a matemática? Os livros todos, sabe que era? Italiano. Nem se dava conta. Eu ia pensar, pô, italiano era italiano. Eu tive que me virar no italiano. Logo depois começou a vir o inglês. Birkhoff, McLean, para estudar os livros. Não, depois, quando eu comecei a me especializar em coisa, sabe qual era o livro? Que os melhores que tinha eram o russo. Olha que encrenca. Ainda bem que o chinês não era bom em nada. Porque se o chinês fosse bom em alguma coisa, não é? Hoje em dia é bom para o negócio, comércio. Né? É aquilo que você falou para mim hoje. Hoje um problema do hack, qual é o problema do hack? Tem que ser poliglota. Porque como é que tem que ser um hack especificamente brasileiro? Se todo mundo invade dos países todos, o cara tem que ser hack, né? Tem que aprender mandarim, tem que aprender tudo, cara. Ele tem que, daqui a pouco, bater lá no Azteca. Ele pode, como você falou, bota lá uma tecla, aperta uma tecla. Ele já sabe que é feito no Google fazer tradução, né? Tradução das coisas, lá tem.
Bom, mas vamos lá, continuar, senão eu estou divagando aqui. Também tem outra coisa importante. Imaginando-se que no princípio, antes da criação desse universo, de galáxias, estrelas, matérias, existia uma energia que era apenas um campo. E gerou todas as partículas. Este campo se chama de Deus, Brahma, Jeová, Tao, Shin, Allah. Nome que se vai dar, nome que se vai dar essa importância. O que importa é que se postura este Deus de um jeito diferente. O Deus que resolve criar o universo vai começar a criar do mais sutil para o mais denso. Isso. O que é isso? Do N igual a 7, quer dizer, a frequência mais baixa que tem, até chegar ao N1 com a frequência mais alta possível, que é o lado material. Mas o interessante aí... Peraí. Essa parte aqui, este campo, que existe uma energia que é apenas um campo. Que é apenas... Esse campo é aquela energia que o senhor fala, é elétron. Esse campo aqui? O campo é quando a tua frequência é zero, quer dizer, uma coisa você ainda está tão lento, um cara relaxado, né? O cara que é relaxado sai da caixa, sai do cérebro, né? Quando você sai do cérebro, quando você está aprisionado no cérebro, a sequência está alta lá. Então você tem consciência. Mas você tem consciência da tua individualidade, não a tua consciência que você é uno com todo, que você é uno com todos. Isso você não tem. Você só tem se você sair da caixa. Que aí você começa. Quer ver? Eu estava vendo assim. Foi uma cena que eu estava andando em Teresópolis, de repente veio uma joaninha. E eu tenho na minha imagem de criança das coisas que a joaninha era uma figura assim, simpática. No mínimo isso assim, né? Figura simpática. Você procura botar o dedo, ela vem para cá, fica andando, você fica achando interessante, porque ela é bonitinha, né? Não é coisa rupilante, não é nada e tal, não é igual lagartixa. Eu tenho horror de lagartixa, tá certo? Aí eu fico olhando assim aquele negócio. Aí minha mulher pegou, botou o dedo aqui, aí pegou e vou botar ela numa folha qualquer, uma coisa para ela ficar ali lendo. Mas ela pegou e voou, firmou e voou e tal, né? Aí eu fiquei olhando assim, caramba, quando a gente chega uma fase que a gente tem uma empatia, acho que seria a melhor palavra até do que simpatia. Você tem uma empatia com as coisas que você se sente integrado, você se sente alegre com aquelas coisas, quer dizer, como ela tem uma missão, ela cumpriu a missão dela, você achou bacana aquilo ali, ter cumprido a missão. Já pensou o cara chegar, matar a joaninha? É o cara que está fora desse contexto, entendeu como é que é? Então, quando a gente tem começa, mata por matar, qualquer coisa. Quando a gente começa, não é só falando nem de matança nem nada, é você realmente apreciar cada coisa que tem, você se sentir bem com aquilo. Eu estava falando com o rapaz, agora eu ando na rua, eu observo tudo. Se não sei o que aconteceu comigo, houve uma mudança que eu observo tudo. As coisas assim, a árvore, os matos, pode ser um lugar horroroso, mas eu observo. Eu estava comentando isso com ele lá, hoje eu ando e observo. Você vê, quando você vê o... Essa coisa que eu passei para ter isso, para Daniel. E a gente andava muitos lugares, eu nunca observei nada. Olha, eu ando... eu lembro dele e vou observando as coisas. O Altamir me conhece, eu ando assim, ainda continuo andando. Às vezes eu pego assim, vou andando, estou quase a Quintino lá. Gasto mais de 10 quilômetros às vezes, entendeu? Eu vou andando. E o que me impacta muito é que eu vejo que tem muitos rios e tudo contaminado. Isso que deixa... Puxa vida, olha assim. Você sente que assim não tem missão mesmo, deixou de cumprir missão. A gente está num lugar tudo louco. Não, um troço. A história da colonização começou. A gente se sente até mal, né? Sente a decadência das coisas. Mal, né? Sente até triste, a gente fica até triste. Por isso que eu fico pensando assim, né, naquilo que eu digo para vocês, pensar num lugar menor, com pouca gente, que aí não tem. Hoje, rapaz, cidade grande você começa a pensar só no. Né, tem a água e tem outro, como é que é o nome daquilo? Do esgoto. É esgoto mesmo. Não, chamo de outra água sanitária, não. Como é que o nome é? É sanitário mesmo? Não, mas tem o nome que eles usam para isso aí. Não, que o pessoal diz, as tubulações, esse troço tudo que é relativo a esgoto, não sei o quê, está atrasado.
Não, acho que tem um nome para isso, saneamento. Saneamento básico, a gente até chama a palavra aí. O danado do saneamento básico, rapaz, é um problema, né? Porque tanta gente às vezes atribui saneamento básico, quando você vai ver, isso é pior do que você dizer, olha, construímos um carro limpinho, energia limpa. Digo, como é que vocês chegaram a esse carro de energia limpa? Fala um pouco pra gente como é que esse carro foi chegando. Aí quando você vai ver, é tudo de energia suja para chegar numa energia limpa. Não brinca, né? Então a mesma coisa do saneamento básico. Saneamento básico tem que tomar cuidado, porque senão é um tal de jogar esgoto para um lado para o outro, entendeu? Você saiu do... eu tô limpo. Você tá limpo, mas sujou os outros. Entendeu? Ah, sim, estão jogando ali na lagoa. Não, sempre jogaram, mas antes eu acho que limpavam lá. Agora está... A lagoa está verde, não tiram mais o muro, está fedendo. Não tem ainda peixe morto, sabe? Mas está sujo, está virando tanto aqui. Está destruindo tudo, né? Porque o moço está falido lá e parou de pagar os caras que limpavam. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Quer dizer... E a gente não valorizava, né? Lago Iaci lá em Teresópolis, já viu? Vocês foram lá em cima agora? Somos mais caminho da vontade. Cara, a aguinha está tudo esburacado, era um lago. Bom, você entendeu o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer assim, a gente tem que começar a tentar viver num lugar onde que a natureza tem a lei da natureza ainda. Tá certo? Tem que pensar nisso, porque... vamos lá, eu tinha uma coisa que você estava falando que eu me esqueci mesmo. Era do... Você está falando... Todas as partículas, campo diz... Esse campo se chama de Deus. O que o senhor quer saber? O que é importante é que se postula esse Deus de um jeito diferente. Um Deus que resolve criar um universo que vai começar... Ah, sim, peraí, eu estou esquentando aqui. Ah, sim, ele coloca o seguinte, você já pensou... realmente a gente tem que começar... O que é a vantagem desse negócio do quântico? Não é bem do quântico, não. A vantagem realmente é da relatividade, da teoria da relatividade. Porque começa a trabalhar com as coisas macro, não com a coisa micro, que é a coisa do quântico. Quando você trabalha com coisas macro, que aí você joga bilhões, você começa a usar essa expressão toda, aí você tem que começar a imaginar que esse Criador, quando ele começa a querer ter planos, quando ele começa... ele está se ocupando disso tudo. Aí você tem que ter ideia de um Deus que se ocupa disso tudo. Porque enquanto quem está limitado com uma ideia muito do planetinha Terra, você fica daqui a pouco, como foi falado aí, Deus, por amor de Deus, você podia me arrumar um namorado, podia me arrumar um carro. Cara, porra, o Deus tem que estar preocupado com essa governança da Terra. Tem alguns espíritos que são os governantes dali. Agora, se daqui a pouco aí aquele negócio que você perguntou do N igual a 7, do mais sutil até o mais denso, viu, Nilma? É exatamente isso. Quando Deus está lá, cria do mais sutil ao mais denso, ele vai botando seus administradores em cada faixa dessa. Então vai ter o administrador da galáxia Via Láctea, vai ter. Mas o administrador da galáxia Via Láctea vai dar conta da Via Láctea toda? Não, ele vai ter os seus subalternos que vai administrar o sistema solar, por exemplo. E daqui a pouco você vai ter o que vai administrar o planeta Terra, em especial. Daqui a pouco você pode ter um que vai administrar o Vênus, mas não vai ficar pensando que lá vai ter vida do ponto de vista físico. Você vai ter vida do ponto de vista de outras, N igual a 2, N igual a 3, entendeu? Outras coisas. Então, quando você falar assim, Jesus, aí você, Jesus e tal, calma, cara. Né? Jesus administrou uma faixinha. Você fala de Meixo Sama mesmo, tudo bem, Meixo Sama está administrando. Mas o universo é uma coisa grandiosa, pô, né? Então a gente tem que começar a pensar, bom, esses caras são o máximo para a gente, né? Eles é que vão dar a palavra para a gente se guiar nessa faixa. Mas as outras faixas todas, é uma loucura. Então com isso a gente tem que começar a entender que essa ideia de Deus para a gente, isso é que eu acho que é a teoria da relatividade,
com astronomia, com essas coisas todas, suscita na gente uma exigência da gente ter uma ideia de Deus superior. Né? Não pode começar a pensar Deus zangado, Deus não sei o quê. Né? É claro, às vezes tem que usar essas palavras, porque a gente tem que comunicar com as pessoas que são humanas. Então, os humanos a gente tem que falar dessa maneira, né? Deus está irado. Pô, Deus está... Calma, cara. Porque daqui a pouco você tem que aplacar a ira de Deus, a ira divina. Aí você vai ter que matar uma virgem, porque Deus quer uma virgem morta. Daqui a pouco tem que sacrificar, como falou, sacrifica animal, sacrifica o porco. Daqui a pouco, por que Deus quer essa porcaria toda? Pô, Deus está... Você tem que... Fala aqui também sobre Deus, né? Que atitudes o homem tem de ter na vida para agradar a Deus. Será que Deus precisa ser agradado? Essa é a questão. Qual a importância do riso da alegria no caminho? Essa é outra pergunta, essa é outra questão. Existem religiões antigas que pregam que Deus gosta de penitência. Isso é o deprê. Resignação. Deus do deprê é isso, cara. Se botar ele bem para baixo, não sei o que, subir bota ele para subir uns troços bem assim, com cheio de prego, não sei o que, isso é o Deus do deprê, pô. O nego adora fazer um faquir, Isso é que é bom, Se possível, faz que nem aqueles torneios de cavalo que amarra o saco, aí depois o cara fica pulando, o cavalo fica doido. Amarra o saco do cara mesmo e puxa de vez em quando, o cara, aleluia, pô, faz um negócio desse assim, bem dramático, entendeu como que é? Esse Deus é que é o Deus. É isso. O cara precisa de um Deus assim, pô. Vai duvidar. Eu tinha esquecido, eu achei interessante que esse professor Laércio Fonseca, que ele fala aqui uma coisa que o Meixão também fala. O Senhor fica falando que tudo está aqui dentro de nós. Isso. De nós. Ele fala isso também no físico. Dentro de nós. O erro do Enterprise, essas coisas assim, é dizer que a verdade está fora. Se você for procurar a verdade fora, é o que a gente está falando. Aí fora é muito grande. Você tem que aproveitar todas as suas experiências de vidas passadas, não sei o que, jogar para dentro. Se você conseguir chegar no teu né, através das intuições, das coisas que já fogem ao mental, você já tem que entrar pela intuição. Mas tem que ter permissão para isso. Se você conseguir chegar lá, é o que a gente já falei, se você já foi chinês, você já vai saber falar mandarim, tu já está no lucro, pô. Não é? Agora já pensou, não, tem que aprender mandarim agora. Tu está lascado, cara. Então a gente tem que simplificar um pouco a vida, indo para a vida passada, né? Mas a gente tem que ter acesso a isso. Agora, esse acesso como é que é? Tem gente que pensa que é técnica. Tem uns caras técnicos que adoram isso. Não, se eu fizer, por exemplo, se eu fechar o olho, virar a cabeça para o lado esquerdo, fazer assim, eu acho que aí eu consigo me concentrar, entendeu? Então ele fica assim, pô. Mas, pô, não é isso, não é questão de técnica. Você tem que somar virtude para chegar lá. O que disse que assim como nós temos nosso DNA, o físico, o mundo espiritual, o DNA espiritual, está através dos nossos sonhos, as nossas reencarnações, todas as nossas reencarnações estão dentro da gente. E falam para a gente através do sonho. Só que a gente não sabe decodificar. Né? Porque às vezes aparece uma mulher e eu sonhei uma mulher. Era você em outras encarnações que está te dando um aviso. Você já pensou o incômodo que deve ser? Deve ser um incômodo danado. Você já pensou? Você hoje é um machão. Não é? Machão mesmo. De repente você olha um rapaz lá, aí você começa a ficar atraído. Por quê? Você foi a mulher dele em outra vida. E, porra, o que é isso? O que está vendo comigo? Deve ser troço tão confuso, cara. Hein? Você tem que se abrir e ficar meio fechado. Tem que ser, entendeu? Eu não sei se o senhor faz ginástica, essas coisas todas, né? Faço. Não sei se o senhor já parou um tempo de fazer. Já, também. Aí você sente uma pessoa, parece que você está sem vida, sem energia, sei lá, você não sentiu isso, não? Fica meio, sei lá, meio fragilizado, meio... A pessoa que tem gente que se suicida. Que faz esse tipo de exercício, que tem até o costume de fazer, a hora que para,
o corpo fica... Tem até aquele negócio de serotonina, né? Tem essas coisas todas que o cara começa... Que isso dá um bem-estar, essas coisas, né? Hein? Endorfina, falei errado. Endorfina, começa você a ter... Isso começa a fazer falta, né? Começa a não dormir... Tanto é para mim assim, funciona, quer ver? É aquilo que eu uso sempre, eu acho que algumas pessoas também usam. A melhor parte da ginástica é quando termina. Porque fazer ginástica é chatíssimo, entendeu? Mas quando termina, você se sente bem. É uma delícia. Mas fazer aquela porcaria é muito chato. É verdade. Eu faço porque eu sou caxi, entendeu? Eu também. Mas é assim, quer dizer... E faz muito bem depois. Faz muito bem. Mas no decorrer, cara, é um... Parece que será que saiu um tudinho. As coisas muito bom, né, para a saúde. Pesado do corpo. Muito bom. As pessoas não têm noção de como a gente fica. Eu fiquei uma semana sem fazer, mas eu fico assim... Agora tem umas coisas que são um pouco diferentes, que é bom... É quando você começa... A gente tem muito defeitinho, mas é bom os outros olhar. Não estou falando nem defeito moral, nada disso não. Defeito físico mesmo. A gente vai construindo coisinhas paulatinamente. Daqui a pouco você já não começa... Quer fazer uma torção? Ai, já pegou, porra, não sei o que, já era lombar, que já estava ruim, pô, aquela porcaria, entendeu? Você começa a estar muito problema de coluna, muitas coisas assim, você... sabe o que acontece? Você não vai sabendo se cuidar. Esse que é o problema. Você não vai sabendo se cuidar. Então você vai fazendo as coisas, daqui a pouco você vai prejudicando outras, porque aquela já estava meio ruim, você para compensar, você vai... É um inferno, entendeu? Muita gente acaba ficando mal. Tem gente até porque querer ficar bem, acaba ficando mal, porque ele não podia fazer nada daquilo. Ele não se conhece, cara. No fundo é o seguinte, vamos falar assim, em termos de consciência. A gente usa muita consciência mental, né? Consciência emocional e tal, mas a gente não tem consciência física, não. E consciência física é um aprendizado, a gente tem que saber explorar isso, é difícil. E principalmente porque, primeiro, a gente não conhece nada, né? Não conhece nada. Até para distinguir uma dor da outra é difícil. Eu vou lendo ensinamento de gestão, agora estou lendo com o nosso, ou não tinha. Porque aquilo ali é uma grande aprendizagem, porque livra demais. Tem muita coisinhas pequenas que a gente erra muito, mas a gente erra muito. Porque eu gosto de criticar, de julgar, então o ensinamento dele é baseado quase tudo naquilo ali. Você vê E às vezes ele fazia ginástica. Julga não pode. Era gozado, o cara às vezes estava lá redigindo para ele, porque ele não ia gastar tempo de ficar fazendo ensinamento, escrevendo. Porque ele fazia 2, 3, 4, conversava com gente, fazia um monte de coisa. Ao mesmo tempo, ele nunca perdia tempo. E não deixava outro perder tempo. Às vezes, quando ele ia pegar essa garra, aí o cara que estava escrevendo para ele, não. Pô, cara, tá escrevendo para mim. Eu tenho com a mão livre, então eu posso pegar. Você não perde tempo, porque eu estou falando, você tem que escrever, pô. Entendeu como é que é? Ele é todo pragmático. E ver com meio samba devia ser, o cara tinha que estar toda hora atenado, né? Porque ele estava toda hora fazendo coisas que quase ninguém faz. Eu não tenho saco para fazer isso. Ficar apontando defeito. Ô, cara, pô, tá errando aí, pô. Não sei o quê. Outro cara, tá errando aí. O meio samba ficava assim, né? Apontando. Errou aqui, errou ali. Passava apito no cara. Pô, quem é que tem saco para fazer? Nem com filho o cara tem saco para fazer. O Messias fazia isso. Entendeu? Ele sabia falar, né? A maneira de falar tudo. Né? Ele procurava fazer com humor, às vezes, para poder aliviar a carga, né? Porque tem gente que é feito assim, se machuca com qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Falar, né? Eu acho que tudo é questão de você saber falar. Você quer ver? Eu estava fazendo peso agora. Mesmo você dando umas colaborações, mas sabendo. Foi segunda-feira, estava fazendo peso lá. Eu não estava me sentindo bem, eu estava fazendo tudo errado. Aí o cara que estava olhando assim, que era lá que estava um personal trainer, eu senti que ele mandou um outro falar comigo. Porque ele tem um cargo lá meio de coordenador, aí mandou o cara veio, olhou, né? O cara é meio peão assim também, mas ele sentiu, ele disse, não, porra, tem que botar o... Aí é a questão de numeração, você passar mais para cá, aí você fica mais confortável, não sei o quê. Aí daqui a pouco, em vez de a minha perna estava retesada, tinha que fazer meio assim para poder... Aí os caras foram apontando, né? Eu sempre, cada um que apontava um troço, dizia obrigado. Aí veio um cara que seria responsável,
assim, você está seguindo a série? Que série que você está fazendo? Não está fazendo mais série nenhuma, pô. Já tinha largado série para lá, pô. É porque eu fico assim, quer ver? Com o aparelho que está solto, porque fica aquele peru, tem um bando de peru assim, você às vezes está fazendo, posso fazer consigo? Não pode, pô. Eu tenho que sair, né? Então tem que sair, o cara entra, aí ele mexe na aparelhagem toda, aí você tem que... Aí eu digo, vou fazer outra coisa, eu vou vivendo assim, entendeu? O aparelho que está solto, o que tiver solto eu faço, entendeu? Então eu estou com a ação livre e desimpedida, estou que nem Canon, entendeu? Com a ação desimpedida. O Shimiroco, olha, Shimiroco, não é o Shimiroco. Não esquenta a cabeça. Aí o pessoal começa a ver que eu estou perdido. Eu não estou muito perdido. Eu só estou não querendo me chatear, entendeu? Não estou nem aí, pô. Tem gente que fala assim, quer ver? Tem gente que diz, mas você tem que seguir uma ordem. Você tem que começar, como é que ele falou para mim? Era começar, era de cima, fazer primeiro o peito, depois tem que fazer tríceps. Então tem que seguir lá uma ordem, um ritual, aquele negócio, entendeu? Quase que eu fiz uma oração lá para poder fazer o peito. Eu estou incomodado com isso, cara. Não fica o peito, não fica muito, mas as costas, hein? Quer ficar parado, né? Eu só não quero ficar parado, Também não quero ficar nervoso, mas vamos lá.